Bem-vindos ao Oráculo para as Massas. No vídeo de hoje vamos abordar a carta A Torre. Muitas das vezes a carta A Torre é também determinada pelo nome A Torre da Destruição. Nem sempre será assim, mas pronto. Vamos acreditar então que a Torre tem algum sentido e poder de destruir. Porquê? A carta A Torre refere-se a um movimento que existe junto de todos os seres vivos, todos os seres humanos neste caso, que é a capacidade do destino nos dar um feedback. E um feedback às vezes pode ser demasiado rápido, de maneira que nós nem sequer nos apercebemos do que está a acontecer. De que forma pode ser esse feedback rápido? Uma destruição. A destruição de uma torre, digamos assim, pode ser positivo ou negativo. Se uma torre que nós erguemos nos impede a nós de chegar a outros, ou seja, tornar-nos impermeáveis ao sofrimento das outras pessoas, e se essa torre for destruída, ou seja, conseguimos novamente nos religar a essas pessoas e conseguir perceber e ajudar essas pessoas, para ser um movimento do destino positivo. Contudo, às vezes acontece no sentido ao contrário, ou seja, essa torre que nós construímos pode não ser nesse sentido, pode ser uma relação que nós temos, que termina inesperadamente, alguém que nos abandona, portanto poderá nos levar também ao sofrimento. Esta é uma carta em si que tem a ver com determinados movimentos ou determinadas consequências da vida, certos movimentos do destino, nos apanham de surpresa, ou seja, são repentinos, nós não estamos a contar com eles, mas da mesma forma acontece que nós viemos a contribuir para eles. Da mesma forma que uma barragem pode sofrer uma catástrofe em que venha a arrebentar, ela arrebenta porquê? Porque milhares de gotas de água se juntaram e fizeram o conjunto de águas que estão por trás da barragem e que a fazem arrebentar, ou seja, o cumulativo daquilo tudo que aconteceu, ou seja, tudo o que foi acumulado, levou àquela ação. Ou seja, tudo o que nós fizermos, seja positivo ou negativo, poderá ter um efeito do destino, ou seja, ter este impacto repentino, este movimento inesperado, e tanto poderá nos levar a ser positivo ou negativo. Ou seja, é um movimento demasiado rápido que nós consigamos imediatamente nos aperceber, será algo que nós só nos conseguiríamos aperceber um pouco a posteriori, ou seja, depois de já ter acontecido. Portanto, em si, a carta alerta-nos para isso. Cuidado, que algo que tu andaste a contribuir ou que outros andaram a contribuir está breve a ter um desfecho que será repentino, que não conseguirás, digamos assim, digerir imediatamente, será algo a posteriori. Mesmo os próprios, por exemplo, os surfistas conseguem gerir de alguma forma uma onda, mas no nosso caso não, será muito em cima do momento em que nós teremos a perceber, ok, então foi isto que nos alertaram. E esta carta serve-nos um pouco de aviso prévio do que vem por aí. Na imagética da carta A Destruição, neste caso a Torre da Destruição, existe uma imagem de uma torre, literalmente, que apanhou um raio e que duas pessoas se veem a cair da mesma, ou seja, a torre está destruída por um raio, por algo que poderá ser considerado punição divina, como se poderia ser imaginado, mas pronto. Esta é uma imagem que permite-nos a nós guardá-la muito mais facilmente. Como dito anteriormente, é um movimento do destino, ou seja, algo repentino, algo que
nos aparece e que nós não temos grande capacidade de ultrapassar. Poderá ser um acidente, a separação de alguém, poderá ser algo que nos afeta profundamente, nos afeta nas nossas bases, mas por sua vez que nós não temos controle. Portanto, poderá ser algo que nos traga algum trauma. De qualquer forma, devemos pensar sempre assim: tudo o que não era, digamos assim, perfeito ou adequado para nós, não deve ficar junto de nós. Portanto, deveremos aceitar os choques do destino como sendo algo que nos sacode tudo aquilo que não é nosso. O que é nosso fica connosco sempre, 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 sempre. Tudo o que não é nosso ou que já não deve nos acompanhar pode eventualmente separar-se de nós e nós separarmos desse momento, dessa ideia que nós tínhamos daquele mundo, portanto, e reconstruir as nossas ideias, a nossa maneira de pensar, e aquilo que é essencial para nós nos irá acompanhar. Apesar da destruição, o que somos continuaremos a ser. Da mesma forma que Jó sofreu tudo o que sofreu e perdeu tudo o que perdeu, no final ele, por sua própria iniciativa, pela sua própria fé em si e, digamos assim, sua fé em Deus, conseguiu ganhar algo novo, algo que é mais significativo, algo que é mais verdadeiro, algo com bases melhores. Ou seja, se algo nos acontece que é assim tão precipitado, pode-se até considerar maligno, porque nós não temos qualquer controle, provavelmente não estaria bem connosco, não seria a nossa melhor capacidade de viver, não seria o nosso melhor de nós próprios. Seria algo que poderia estar a melhorar, mas não é ainda no ponto certo. Portanto, é algo que se perde, mas para algo melhor que virá no futuro. Portanto, não devemos desesperar, mas devemos acreditar que o que vem aí é algo que é inevitável, mas que nos fará melhor no futuro, que poderemos não ter controlo, mas desde que sejamos nós próprios, conseguiremos sobreviver e ultrapassar a situação. Portanto, é uma carta também de aviso, mais uma vez. Contudo, é uma carta em que realmente não temos grande capacidade de gerir, porque nós poderemos até ser avisados aparecendo esta carta, podemos até pensar que possível desgraça, possível golpe do destino vai acontecer. Será com o meu companheiro, com a minha companheira? Será com algum acidente que eu vou ter com o meu carro, com a minha moto? Será que vou ser despedido do meu trabalho? Algo que a carta em si poderá alertar, poderá não nos indicar especificamente isso, mas se a respectiva leitura e o pedido de leitura de quem nos faz esse pedido for especificamente para um assunto específico, a pessoa vem perguntar: no meu trabalho, o que é que eu posso considerar que vai ser o meu futuro? Se aparecer essa carta, poderá indicar isso, poderá ser um despedimento súbito, poderá ser um alerta mais direcionado, e daí já a pessoa poderá estar um bocadinho mais precavida, embora não consiga-se dizer à pessoa: olha, com a certeza absoluta você vai ser despedido. Existe essa possibilidade. E conforme existe a capacidade de todo ser humano de corrigir o seu comportamento e a sua maneira de ver o mundo, ao saber disso, é mais provável que consiga evitar. Ou então que aceite essa mesma situação como sendo inevitável e como uma melhoria para si própria e encontrar um emprego melhor. Portanto, não é uma carta em má por si própria, é uma carta que tem algum significado de precaução, de aviso, mas que leva sempre a uma melhoria, ou seja, a perder-se aquilo que não é significativo para nós naquele momento e que algo melhor poderá acontecer no futuro, algo negativo para nós neste momento, mas que leva a que nós voltemos aos nossos fundamentos, ao que nós somos, para que possamos avançar novamente e construir algo ainda melhor. Mais uma vez agradeço o tempo despendido junto neste vídeo e vemo-nos no próximo vídeo.